Instituto Enedina Alves Marques, em parceria com a Secretaria da Mulher, promoveu essa semana o 13º Seminário de Mulheres Negras. O objetivo foi refletir sobre a mulher negra no mercado de trabalho e ações afirmativas. Eva, qual é a importância de movimentos como esse? A importância de movimentos como esses são para divulgar a questão da importância das mulheres terem trabalho com salários dignos. Vejamos bem, na tabela nós sabemos que as mulheres negras são as que têm os salários mais baixos. E, no entanto, nós temos um percentual de um grande número de mulheres que são arrimo de família. E nessas mulheres de arrimo de família, a maioria são mulheres negras. Então, a importância de a gente ter um seminário que vai discutir mulher negra, mercado de trabalho e ações afirmativas. Essas ações afirmativas são para a gente encaminhar, orientar e preparar essas mulheres para o mercado de trabalho. Professora Aracy, movimento importante para a gente lembrar da importância da mulher negra e do quanto ela é massacrada e ela precisa ser evidenciada. Isso precisa ser mudado, precisamos mudar o jogo. Perfeito, nós precisamos lembrar de quem chegou primeiro, né? E muitas vezes a gente vê esse povo tão sofrido e tão guerreiro. Essa mulher tão guerreira faz a diferença na sua família, na sociedade e aí nos bastidores, apenas nos bastidores. A gente vê as mulheres negras desempregadas, fora da universidade, porque tem que estar em subemprego para sustentar seus filhos. E a gente tem feito, nós estamos no 13º evento da Enedina, que foi a primeira engenheira negra, engenheira do Paraná e era negra, e a gente toma a Enedina como exemplo, né? E a gente quer pedir para nossos gestores, que já têm um olhar diferente, para que de fato aposte junto conosco na mudança desse quadro, porque a mulher não, principalmente a mulher negra, não pode continuar sem trabalho. E se você não tem um trabalho, você não tem uma moradia decente, você não tem uma boa escola para seus filhos. E a gente precisa que a educação, a Secretaria de Educação, seja estadual, seja municipal, que venha nessa luta com a gente, porque é desde os primeiros bancos escolares que a gente tem que estar brigando contra a discriminação, contra o preconceito. E se a educação não vier conosco, nós vamos continuar vendo nossos filhos morrendo, nós vamos continuar vendo nossas mulheres sendo exploradas, sendo estupradas, porque passa pela educação essa formação do cidadão, da cidadã. E nesses momentos que a gente senta e vê uma plenária comprometida, a gente também quer dizer que o nosso prefeito e todos os gestores, as gestoras, vêm conosco nessa caminhada. Maringá precisa dar um passo diferente. É isso aí, vamos mudar essa realidade, vamos lutar, como que é? Luta, força e resistência, porque não é fácil você estar num espaço, muitas vezes não nos querem, mas nós sabemos que nós somos o alicerce, uma estrutura e nós viemos para ficar, não nas condições que viemos, mas nas condições de quem fez o Brasil. Doutora Marcilene, a mulher é sempre vítima de preconceito no mercado de trabalho. Tem relações diferentes, uma relação de desigualdade com o homem. E a mulher negra também é vítima dessa desigualdade, não é? Exatamente. As mulheres negras hoje no Brasil, elas estão na base da pirâmide. Elas são as mais pobres, são as miseráveis, são aquelas que menor recebem no mundo do trabalho. Então nós temos que a remuneração hoje no Brasil, primeiro vem o homem branco, depois a mulher branca,
depois o homem negro e por último a mulher negra. E as diferenças salariais, por exemplo, entre um homem branco e uma mulher negra pode chegar até 3 vezes, né, a diferença. Então nós temos que o mundo do trabalho no Brasil ainda, apesar das normativas, né, que sancionam os crimes de discriminação racial no mundo do trabalho, é um espaço ainda onde a população negra, especialmente as mulheres negras, são muito discriminadas. Os processos dão desde o acesso, ou seja, a preferência entre um branco e um negro, que negros, eventualmente, para serem contratados, eles precisam ter currículo de 2 a 3 vezes melhor. Nós temos o processo de remuneração, é uma remuneração diferenciada, negros recebem menor remuneração que brancos na mesma função. Nós temos os casos das demissões, que os negros são mais demitidos e raramente são promovidos. Então a pessoa vai procurar emprego e ela sabe que ela pode ser rechaçada por ser negra, de não ser contratada ou sequer ter a oportunidade de provar que é incompetente. Porque você pode contratar e dizer, olha, não foi competente, vou mandar embora. Que é o fato de ser preterido pela sua condição racial. O que não necessariamente tem a ver com meritocracia, porque tem talento, tem currículo, não é contratado em função do pertencimento racial. Isso é um problema sério no Brasil, isso tem a ver com a estrutura do racismo. Quando eu tenho que, na mesma condição, negros recebem menor salário que brancos, obviamente, e no decorrer de anos você vai tendo que um indivíduo ele teve acesso a bens que outros não, né? O fato de que as mulheres negras estejam com uma incidência de pobreza e miséria também dificulta a inserção no mundo do trabalho, né? Então a escolarização, o avanço da escolarização é muito importante e os programas já são afirmativos. Programas, políticas focalizadas na população negra, especialmente nas mulheres negras, nas cidades, né, nos municípios, no estado e no governo federal são importantes. Por isso é importante fazer mapeamento. Precisamos produzir indicadores para que a gente possa construir projetos e ações que alterem, né, os resultados que temos até hoje em relação à inserção e permanência das mulheres negras no mundo do trabalho. As cotas nas universidades, em concursos, enfim, principalmente nas universidades, para as mulheres, para os negros, né, têm sido muito criticadas essas cotas. Gostaria que a doutora se posicionasse a respeito disso, porque existe uma frente, uma posição que as mulheres não precisariam ter a sua defesa, que os negros não precisariam e que essas cotas são um reforço do racismo que os próprios negros falam e deflagram sobre eles mesmos, que os próprios negros seriam racistas. O que a doutora tem a falar sobre essas cotas? Que resposta a doutora daria sobre isso? Bom, a opinião dessas pessoas em relação às cotas raciais, acho que já é um pressuposto de um pensamento racista. Nós sabemos que as cotas raciais no Brasil são um sucesso, há um reconhecimento de que a política é efetiva, os candidatos, os cotistas negros têm rendimento acadêmico acima ou na média, ou está muito próximo dos não cotistas, o que inviabiliza essa ideia de que iria diminuir a qualidade do ensino. No mesmo sentido, hoje no Brasil não se pode mais falar de injustiça das cotas raciais. O próprio Supremo Tribunal Federal, por 10-0, aprovou a constitucionalidade das cotas raciais. Elas são justas e elas são necessárias no Brasil. Haja visto a escravização e haja visto a desigualdade racial presente nas universidades. Porque então, se não tivesse essa desigualdade, não haveria necessidade de fazer a cota, não é? Até mesmo a desigualdade entre o sexo masculino e feminino. Em 2000, nós tínhamos 98% de brancos na universidade. O Brasil é a segunda nação negra do planeta. É óbvio que esse dado demonstra que o Estado brasileiro necessitaria criar uma política de inclusão e essa política de inclusão tem sido efetiva. O que hoje, é óbvio que aqui na UEM, a gente sabe que a UEM ainda não aprovou cotas sociais, não sabemos por quê, porque isso é um atraso, né, uma vergonha para a cidade, porque tem constitucionalidade, tem lei, tem pesquisa que mostra a importância e o valor, o respeito à população negra de Maringá, que soma 25%.
De todo modo, a gente tem que pensar também no alargamento da democracia, que é a participação dos negros nos espaços de poder. E para ocupar espaços de poder, seja nos serviços públicos ou no judiciário, nos outros espaços, nós precisamos acessar a universidade. Então, isso emperra o avanço da população negra, quando essa não tem direito ao acesso para uma política diferenciada, que, como já falei, é justo e necessário na história do Brasil e tem revelado os impactos importantes. Então, nós temos em São Paulo, nós temos em outros lugares que as empresas querem contratar negros e elas têm os talentos negros, né? Com graduação na área que eventualmente a empresa necessitar, né? Então, nós temos um número reduzido, mas nós temos o que, se a gente for pensar a história do Brasil, antes não. Então, nunca entraram tantos negros na universidade. E isso não é só bom para a população negra, isso é bom para o país. A gente está falando de democracia, de tratamento com igualdade de oportunidade, né? Então, hoje a gente pode falar do sucesso das cotas raciais. O que tem emperrado um pouco a eficácia da política tem sido as fraudes. Então, nós temos pessoas que são brancas, que têm se declarado negras e têm ocupado as vagas dos negros na universidade, o que implica a necessidade de uma melhor verificação e monitoramento. Então, hoje, dos grandes desafios da política tem sido evitar as fraudes. Acho que o desafio no combate ao racismo, né, esse preconceito tem sido mundial, né, doutora? Porque com a supremacia branca que a gente tem visto nos Estados Unidos e a xenofobia, toda essa situação tem sido um retrocesso mundial com relação ao racismo, né? Exatamente, você toca numa questão muito importante e absolutamente contemporânea. E a gente pode fazer as comparações possíveis com a história do Brasil. Quando a gente pensa a supremacia branca nos Estados Unidos e pensa a supremacia branca no Brasil. É óbvio que a gente não trabalha muito com esse conceito, mas a gente precisa problematizar. Porque quando o movimento dos contrários às cotas raciais, a entrada de negros na universidade, nós estamos falando de uma supremacia branca, que quer manter o status quo e que acha justa uma universidade sem negros e que culpabiliza os próprios negros por não entrarem na universidade, quando a gente sabe que o Estado brasileiro sempre foi um Estado racista e que sempre construiu políticas de privilégios e vantagens para a população branca. Né? Por que a gente tinha um resultado de uma universidade com a cara da Suíça, se estamos no Brasil, que é a segunda nação mais negra do planeta? Isso tem uma relação direta com uma forma de enfrentamento do Estado brasileiro. Então, é pensar o quanto também que esses discursos racistas, nazistas, né, estão presentes no mundo, mas que estão presentes muito na nossa história, sobretudo para as pessoas que constroem discursos absolutamente reacionários sobre as cotas raciais. Para finalizar, por que, na sua opinião, o feminismo, as mulheres que defendem as mulheres, principalmente a causa negra, por que essa palavra é tão agressiva às mulheres? Os homens, a sociedade tem um preconceito tão grande com relação a esse termo? Falta de conhecimento e informação. E a gente preconceito. As próprias mulheres falam, não, eu não sou feminista, eu não... Compreensão mesmo do que é o feminismo e também de compreender a realidade do machismo e da misoginia que nós vivemos no Brasil. Claro que se não houvesse essa realidade, não haveria a necessidade da defesa da causa da mulher. Exatamente. Então a gente vê que o machismo tem impedido avanços e direitos das mulheres. E das mulheres negras também, sobretudo, né? Porque na estrutura do machismo nós temos a interseccionalidades, ou seja, de que entre as mulheres há ainda as mulheres negras que sofrem, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, as mulheres que têm alguma deficiência. Então, também é pensar como que algumas podem ser mais afetadas pela discriminação como a outra, mas que o conjunto delas sofre os efeitos de uma estrutura que é machista.
eu estou propondo que a gente reflita muito sobre as políticas públicas. Seria esse o remédio para esse problema? Políticas públicas, sobretudo na área da educação. Então, quando a gente fala do combate à ideologia de gênero na escola, essa discussão sobre escola sem partido, a gente está falando desse movimento, que talvez lá nos Estados Unidos a gente chamasse de supremacistas, aqui a gente está falando de uma supremacia branca também com um pensamento muito ocidental. Quem é que está problematizando? Né? Quais perspectivas e olhares sobre as mulheres, sobre os negros e sobre os avanços na área de direitos humanos que esse movimento está propondo quando retira a discussão de gênero, a discussão de LGBTfobia e mesmo a questão da Lei 10.639, que obriga o ensino de história da cultura africana, que vão dizer que está pregando religião africana na escola. Então, esses debates sobre escola sem partido e a discussão do machismo, ela precisa ser pensada, a discussão de gênero no Brasil, de forma muito articulada e profunda, porque o avanço dos movimentos reacionários está bastante forte, né? A reflexão, então, é o remédio. A reflexão e ações, a gente precisa ter ações efetivas, né, das instituições. E, sobretudo, eu penso o papel da escola nesse processo de formação, de conscientização, né, e a importância do empoderamento dos movimentos sociais.